Pois bem, olha só que coisa, no dia, você lembra que há uns dias atrás, na quarta-feira passada, o Haddad teria um encontro com o Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro, é o ministro da Economia deles lá nos Estados Unidos, o equivalente à posição do Haddad aqui no Brasil, né? E seria um encontro virtual à distância em que eles iriam discutir a questão das tarifas e coisa e tal, né? E o Haddad publicou, chegou a ser reportagem no jornal dizendo que não, que o governo Lula aposta na reunião do Haddad com o Scott Bessent para abrir um caminho de negociação e não sei o que lá. E aí depois dessa animação toda veio a notícia de que o Scott Bessent desmarcou a reunião com o Haddad, né? E aí e agora a gente ficou sabendo, Eduardo Bolsonaro publicou essa foto aqui, ó, o Eduardo, Paulo Figueiredo e o Scott Bessent, e que tiveram uma reunião, e segundo ele disse, foi no dia que o Haddad teve o encontro cancelado, para você entender como é que é a diferença, né? Aqui, o deputado Eduardo Bolsonaro do PL publicou foto nessa sexta-feira ao lado do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. De acordo com o Eduardo, os dois estiveram juntos na última quarta, em uma reunião a portas fechadas. O encontro deles teria ocorrido no mesmo dia, e de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad correria a reunião com o Bessent. Oficialmente, o secretário americano alegou falta de agenda para o Haddad. Pronto, tá, explica, tá vendo como é que ele é honesto? Ele foi honesto, ele tinha uma reunião com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo, não tinha tempo para atender o Zé Mané lá da Terceira República das Bananas que tem lá do pessoal que se acha presidente do Brasil, porra. Aqui, ó, na conversa entre o ministro da Fazenda Bessent, esperava que ambos tratassem, entre outros temas, do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam na Casa Branca. Aqui, ó, recebemos a informação 2 dias depois do anúncio que fiz, em que o Eduardo publicamente deu uma entrevista dizendo que iria procurar inibir esse tipo de contato entre esses dois governos. Depois dessa entrevista que houve o episódio, não há como não relacionar uma coisa com a outra, não é coincidência. Ou seja, o Haddad está querendo culpar o Eduardo Bolsonaro por não ter um encontro com o Bessent. Aqui, ó, em reunião com o Bessent, Eduardo Bolsonaro relata descumprimento de lei Magnitsky pelos bancos brasileiros. A reunião de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com o Scott Bessent, na quarta-feira, serviu para que os brasileiros levassem ao secretário de Tesouro um relatório sobre como a lei Magnitsky está sendo interpretada pelos bancos brasileiros. De acordo com Figueiredo, o material entregue a Bessent incluía reportagens publicadas na imprensa brasileira sobre a aplicação da lei, no caso do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, aquelas reportagens que diziam que não, que os bancos entenderam que é só coisa em dólar que não pode, que ele pode usar a conta em real e coisa e tal, só não pode usar as contas em dólar, só não pode fazer transferência em dólar, cartão internacional, essa coisa. Se for aqui no Brasil mesmo, cartão de débito, que não tem problema não precisa cancelar a conta dele não, né? Ou seja, reportagens que relatam que Moraes não teve suas contas correntes suspensas pelos bancos de onde é cliente. Ainda segundo Figueiredo, Bessent disse que a lei é uma só, não tem 2 níveis, e prometeu tomar providências. Ou seja, vai começar a brincadeira agora. Eu não sei quando que eles vão fazer isso, tá? Eu ainda acho que os Estados Unidos estão nessa de ver qual vai ser o impacto desse negócio. Mas hoje a gente já teve a definição da data do julgamento do Bolsonaro. Não é que isso seja uma novidade. Todo mundo já sabia que seria no mês de setembro, né? Meu amigo, os bancos brasileiros vão ter problemas, hein? Vão ter problemas sérios. Eu acho que o pessoal vai precisar mesmo do BRICS-Pay. Se prepara quem ficar isolado aqui no Brasil, hein? E depois, repara, isso é uma merda enorme, cara, porque toda a parte de exportação brasileira requer dólar, né? E aí os bancos brasileiros não vão poder mais comprar e vender, ter dólar aqui, negociar em dólar. Ou seja, a exportação brasileira inteira vai se ferrar com essa medida. É uma coisa absurda de preocupante os bancos brasileiros ficarem insistindo nessa brincadeirinha de que não, vamos interpretar de tal jeito e não sei o que lá e coisa e tal. Vamos ver como é que vai ser isso.